gente! Está no ar mais uma edição do programa Direito da Gente, diretamente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje iremos falar sobre pensão alimentícia. E para isso nós convidamos o nosso querido aqui, Dr. Vitor Taroco, para falar sobre o assunto. E você aí de casa pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens, SMS e via WhatsApp, que é o 9972-1640. Lembrando que, se você enviar mensagens via WhatsApp, você deve colocar o seu nome e o bairro onde você mora. Boa noite, Vitor. Boa noite, doutora Leidiane. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí na televisão. Bom, Vitor, quem tem direito a receber pensão alimentícia? Tá, vamos lá. Inicialmente, acho que é importante a gente falar aí, né, que pensão alimentícia, ela é geralmente direcionada aos filhos menores, né? Aqueles filhos menores de 18 anos, creio que para frente a gente deva falar alguma coisa sobre a extensão posterior aos 18 anos, mas a pensão alimentícia, ela é recíproca. O pai também pode requerer a pensão alimentícia do filho, caso ele esteja em dificuldades financeiras ou algo nesse sentido, né? O filho pode requerer, o neto pode requerer dos avós. Então, ela envolve aí aqueles parentes mais próximos. Por quê? A pensão alimentícia, às vezes, muita gente tem isso como penalidade, mas a instituição da pensão alimentícia é exatamente o contrário, é de se resguardar, de se tutelar a vida do cidadão, do menor, geralmente do menor, que não tem condições de se autossustentar, de se sustentar sem o auxílio de terceiros. Geralmente, pensão alimentícia é destinada a filhos menores, mas dependendo do caso, ela pode se estender aí aos demais parentes mais próximos. Tem sido muito falado ultimamente sobre alimentos, até falei com você outro dia, alimentos avoengos. É boa, né? essa, verdade. Alimentos avoengos, que na verdade são aqueles alimentos que os avós prestam para os netos. Isso, né? isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Tá. essa nova... Essa nova interpretação aí, né? Na verdade, a lei já previa isso, né? E agora é que tem sido aplicado de uma forma diferenciada. Mas calma aos avós aí, que isso não é tão simples dessa forma. Então, funciona da seguinte maneira. A responsabilidade dos avós no pagamento dos alimentos, ela é subsidiária. Então, o que é isso? Ela só vai acontecer caso os pais que devam sustentar esse menor não possuam a mínima condição de fazê-lo. Ou ainda, se a condição financeira desses avós for mais que suficiente para poder auxiliar na criação do neto. Não adianta, por exemplo, estávamos comentando um caso aqui anteriormente, onde um tribunal, né, em virtude do pai estar em endereço incerto e indeterminado, ou seja, o pai sumiu e ele estava obrigado ao pagamento do valor de 40% do salário mínimo, como ele não era achado, o neto entrou contra a avó. E o tribunal condenou essa avó a pagar o valor de 40% do salário mínimo para o neto. Mas essa avó conseguiu comprovar que ela era aposentada, que recebia um benefício do INSS inferior ao do salário mínimo e que ela era diabética, né, e dentre outros fatores, ou seja, ela não tinha também condições de sustentar o neto. Ou seja, o tribunal isentou-a do pagamento. Né? Então, essa questão da responsabilidade dos avós, ela só vai existir mesmo em última chance, quando ficar definitivamente caracterizado que nenhum dos pais tem condições sozinho de sustentar aquele menor. Doutor Vitor, gostaria que você falasse também sobre os alimentos gravídicos. Sim. Né? Como requerer, quando que a mulher ela tem direito a esses alimentos? Sim. Né? Os alimentos gravídicos, eles são agora também, né, apesar de já haver uma previsão legal há um certo tempo, um considerável tempo, eles têm sido mais aplicados agora, né? Então, vamos lá. A mulher engravida, né, do namorado, do ex-marido, do companheiro, do amante, de quem quer que seja, né? Ela engravida e
ela tenha certeza de que aquele filho, é claro que ela vai ter que fazer algum tipo de prova, né, para que o juiz determine o pagamento do alimento gravídico. Não é simplesmente chegar para o juiz e falar assim, ó, estou grávida, eu quero que ele me pague alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos são devidos desde o início da gravidez. Então, se ela descobriu que está grávida, não tem condições de sustentar aquela gravidez, ela pode ingressar em juízo fazendo provas do relacionamento que ela teve com o pai, suposto pai, né? É possível hoje assim também se fazer o exame de DNA durante a gravidez, antes da criança nascer, né? Mas o mais importante dos alimentos gravídicos é a mãe comprovar que existiu de fato um relacionamento entre as partes. Senão fica fácil, né? Você imaginar a mulher engravida, o pai do meu filho é o Bill Gates. E aí o juiz vai lá e determina uma pensão. Não funciona assim. Então você tem que demonstrar, sim, que havia uma relação entre os dois para que o juiz determine um pagamento de alimentos gravídicos, cujo valor a gente ainda deve discutir aí para frente como é que isso vai ser determinado. Mas o que eu tenho visto, pelo menos os casos que eu presenciei, doutor, é que infelizmente a justiça ela está tão lenta que os alimentos, na verdade, vão ser determinados depois que a criança já nasceu, aí perdeu-se o objeto da ação. Pois é, a gente tem enfrentado algumas dificuldades nesse sentido aí, mas eu acho que o principal dos alimentos gravídicos é tentar mostrar para o juiz que se não houver uma audiência, né, de justificação, de liminar, ou qualquer coisa dessa forma, né, para ele ter essa certeza no início da gravidez, né, de fato, aí a gente corre o risco de perder o objeto da ação em virtude da criança já ter nascido, né, mas vale a pena tentar. Bom, vamos falar agora de valores de pensão alimentícia. Existe na lei, existe alguma lei, algum artigo de lei que determina o valor da pensão alimentícia? Não existe um valor fixo determinado. A pensão alimentícia, antigamente era determinada em cima de um binômio, né? Hoje é determinada em cima de um trinômio, que é a necessidade de quem vai receber, ou seja, a criança, ela tem necessidade de saúde, de vestuário, de alimentação, de lazer. Então a criança, por óbvio, vai necessitar de receber os valores. O segundo, que é a possibilidade de quem paga. Então não adianta você exigir uma pensão alimentícia no valor de R$1.000 de quem recebe um salário mínimo, no valor de 788. Impossível. Então primeiro você demonstra a necessidade da criança, né, que várias vezes é presumida, um neném é claro que vai precisar se vestir, vai precisar comer, tudo mais. A possibilidade de quem paga, então vai depender de quanto o pai ou a mãe vão receber. E o terceiro, que é a proporcionalidade. Uma coisa muito importante que eu acho da gente falar aqui é o seguinte: a responsabilidade pelo sustento da criança é de ambos os genitores. Então tem gente que acha que ele fala assim, não, eu sou mãe e eu vivo de pensão alimentícia. Isso não existe. Né? A responsabilidade pelo sustento é tanto do pai quanto da mãe. Tanto que, se a criança ficar com o pai, ele pode muito bem exigir pensão alimentícia da mãe. Temos vários casos assim no escritório. Isso pode existir. Tá? Então, essa responsabilidade ela é dos dois. Por isso, a proporcionalidade. Né? Então, se o pai ganha R$10.000 e a mãe ganha R$1.000, eles vão sustentar o filho na proporção em que lhes couber financeiramente. Então, é feito uma média de todas desse trinômio, né, do que a criança necessita, de quanto quem vai pagar pode pagar e da proporção. Qual é a proporção da responsabilidade financeira do pai e da mãe no sustento da criança. Aí chega-se a um valor final. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas eu já quero adiantar que no próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre a pensão alimentícia na guarda compartilhada. Opa, isso é interessantíssimo. Essa é uma novidade que está mudando, está todo mundo correndo aí para os tribunais para modificar esses valores de pensão. E você de casa pode mandar a sua pergunta e sua dúvida para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens, SMS via WhatsApp, que é o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.